Florence Scovel Shinn dizia que o maior erro espiritual não é pensar negativo. O maior erro é lutar contra o pensamento negativo. Sim, isso parece estranho à primeira vista, mas Florence era clara. Tudo que você combate, você fortalece. E talvez você esteja vivendo exatamente isso sem perceber. Quando surge um pensamento de medo, você tenta expulsá-lo. Quando aparece uma dúvida, você tenta suprimi-la. Quando a mente diz, isso não vai funcionar, você pensa, eu preciso parar de pensar assim. Mas adivinha, quanto mais você tenta parar de pensar, mais o pensamento cresce. É como tentar apagar fogo com gasolina. Quanto mais esforço, mais força você dá ao que deveria desaparecer. Florence dizia que isso é o que mantém milhares de pessoas presas no mesmo ciclo. Elas decretam prosperidade, mas alimentam medo. Proclamam abundância, mas nutrem dúvida. Pedem portas abertas, mas reforçam bloqueios internos. E ela repetia aos seus alunos uma frase que mudava tudo. Não elimine, substitua. É aqui que entra o segundo código, a lei da substituição. Um mecanismo espiritual tão simples quanto poderoso e que transforma instantaneamente a direção da sua mente. E antes de avançarmos, se você acredita que sua mente tem mais poder do que parece, siga o canal Decretos da Riqueza. Aqui você aprende a usar esse poder a seu favor. Florence Scovel Shinn observava algo fascinante nas pessoas que buscavam ajuda espiritual. Elas estavam mentalmente cansadas, não pelo que pensavam, mas pela tentativa constante de controlar o que pensavam. E foi assim que ela chegou a uma descoberta que antecedeu em décadas o que hoje chamamos de reprogramação mental. A mente não aceita vazio, ela precisa ser preenchida. Isso significa que sempre que você tenta remover um pensamento negativo, você cria um espaço mental. E esse espaço é imediatamente preenchido pelo mesmo pensamento que você tentou expulsar. Era isso que fazia Florence afirmar: nenhuma mente permanece neutra. Se você não direciona, ela decide sozinha. E quase sempre escolhe o caminho mais familiar: medo, dúvida, comparação e escassez. Por isso, Florence dizia que a mente não obedece força, ela obedece substituição. Ela explicava assim: quando um pensamento de medo surge, ele não deve ser combatido. Ele deve ser trocado, substituído por algo mais elevado, mais forte, mais alinhado com a sua verdade espiritual. Não é sobre força, é sobre direção. Florence comparava a mente a um jardim. Você não arranca cada erva daninha. Você planta algo tão forte e tão vivo que a erva daninha perde espaço e desaparece. E quando você entende isso, tudo muda. A mente deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser um aliado treinável, dócil e obediente. E se essa ideia já fez você lembrar de um pensamento que precisa ser substituído hoje, comenta aqui: eu escolho substituir, não combater. Para Florence Scovel Shinn, pensamentos não eram apenas ideias abstratas. Eram energias vivas, moldando silenciosamente cada experiência da vida. Ela dizia que um pensamento carregado de emoção tem força de decreto, mesmo que você nunca o pronuncie em voz alta. E aqui está o ponto crucial. Pensamentos repetidos se tornam caminhos. Caminhos se tornam hábitos.
Hábitos se tornam destino. Quando você pensa medo repetidamente, você não está apenas sentindo medo. Você está criando a rota pela qual sua vida irá andar. É por isso que algumas pessoas vivem com portas fechadas. Não é porque o universo bloqueia, é porque a mente delas fica presa em um ciclo de antecipação negativa. Florence afirmava: o medo é fé invertida. A fé atrai o bem. O medo atrai o seu oposto. Então, quando um pensamento negativo surge, ele não é apenas um incômodo. Ele é uma semente que, se não for substituída, germina. E é aqui que a prosperidade trava para muitos. Eles oram por abundância, pedem direção, fazem decretos, mas mantêm pensamentos que contradizem tudo isso. E como Florence dizia, um pensamento de medo cancela um decreto de fé. Por isso, substituição é tão importante. Ela interrompe o ciclo mental que bloqueia a riqueza e cria um novo caminho para o bem fluir. E se isso faz sentido para você, siga o canal Decretos da Riqueza. Aqui você aprende a treinar a mente para prosperar. O segundo código de Florence Scovel Shinn é simples de entender, mas profundo em sua aplicação. Ela o chamava de o comando da substituição consciente, porque para ela a mente obedecia não ao esforço, mas ao comando dirigido. Florence dizia algo que transformava completamente a forma como seus alunos lidavam com a mente. Você não é o pensamento, você é o comandante do pensamento. E para assumir esse comando, ela ensinava uma técnica em 3 etapas: direta, elegante e espiritualmente poderosa. Primeiro, reconheça o pensamento, sem brigar com ele. Florence dizia: você só precisa admitir que ele surgiu, nada mais. Sem culpa, sem luta, sem resistência. Apenas um reconhecimento calmo. Ok, esse pensamento apareceu. Esse simples ato já corta 50% da força do pensamento negativo. Segundo, substitua imediatamente. Aqui está a parte mais importante. Não espere, não analise, não investigue de onde veio. Florence dizia que o pensamento negativo deve ser tratado como uma faísca perto da gasolina. Apague trocando por outra ideia instantaneamente. Exemplos de substituição que ela usava: pensamento, vai faltar. Substituição, a inteligência divina provê tudo agora. Pensamento, eu não consigo. Substituição, eu sou capaz e guiado. Pensamento, e se der errado? Substituição, tudo conspira a meu favor. A frase não precisa ser longa, mas precisa ser alinhada à verdade espiritual, não ao medo. Terceiro, sinta a mudança, mesmo que por 1 segundo. É isso que ativa o decreto no plano invisível. Florence dizia: a emoção é a tinta com que você escreve seu destino. Quando você sente, ainda que levemente, uma vibração diferente do medo, fé, paz, segurança, certeza, a mente muda de direção como um barco que recebe uma nova bússola. Por que isso funciona? Porque a mente não pode sustentar 2 pensamentos opostos ao mesmo tempo. Se você planta o novo, o velho perde espaço e desaparece. Florence afirmava: nenhum pensamento negativo pode sobreviver a uma substituição firme e repetida. E quando você pratica essa técnica todos os dias, sua mente passa a se inclinar naturalmente para pensamentos que favorecem prosperidade,
não escassez. E antes de irmos para o próximo capítulo, deixa aqui nos comentários: eu comando meus pensamentos. Agora que você entende o segundo código, Florence dizia que era hora de transformar conhecimento em prática diária. Ela acreditava que a mente não se transforma com esforço momentâneo, mas com consistência suave, repetida e consciente. Por isso, ela ensinava um pequeno ritual, simples, rápido, mas surpreendentemente poderoso, que seus alunos chamavam de a troca divina. Vamos fazer agora. Ritual da substituição consciente. Faça por aproximadamente 3 minutos. Primeiro, feche os olhos por alguns segundos. Sinta sua respiração desacelerar. Quando a mente relaxa, ela se torna mais moldável, mais obediente. Segundo, identifique um pensamento que tem te acompanhado. Algo que surge repetidamente. Dinheiro, preocupação, comparação, medo, ansiedade, escassez. Não lute contra ele. Apenas reconheça. Eu sei que você está aí. Terceiro, agora substitua. Com firmeza, não com força. Use um decreto de Florence. A inteligência divina age agora em meu favor. Ou, eu estou seguro, guiado e suprido. Ou, eu libero o medo e escolho a fé. A frase deve ser curta, direta e espiritual. Quarto, sinta a mudança por um breve momento, mesmo que seja 1 segundo. Esse microinstante é o ponto onde a mente muda de direção. O que esse ritual faz? Ele interrompe padrões de medo e cria uma nova rota mental. Com prática diária, sua mente começa a operar no modo prosperidade, automaticamente. Florence dizia: a mente disciplinada abre portas que estavam trancadas. E é por isso que o próximo vídeo é indispensável. No vídeo 3 da trilogia, você vai aprender o código final, a lei da manifestação inevitável, como transformar toda essa prática em realidade material. Procure no canal o terceiro código, a manifestação inevitável de Florence. E antes de sair, comente: eu substituo o medo pela fé. Isso reforça seu novo caminho mental. E claro, siga o canal Decretos da Riqueza para continuar essa jornada.